que vem primeiro em 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. O temporal que atingiu a capital e a Grande São Paulo hoje à tarde causou muitos transtornos e alagamentos em boa parte da região metropolitana. O helicóptero da Record TV sobrevoa agora o local onde um homem desapareceu. O homem foi arrastado pela enxurrada. Essas imagens ao vivo mostram o córrego ainda cheio. A água já baixou e há muita lama no local. O Corpo de Bombeiros faz buscas na região. O helicóptero da Record TV registrou o flagrante. Foi no limite entre as cidades de Barueri e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Este homem, ele está próximo a um caminhão no meio de uma rua que, por causa do grande volume de água, mais parece um rio. Ele caminha contra a correnteza formada pela enxurrada, mas quando tenta se abrigar numa parte mais alta, é simplesmente arrastado pela enxurrada e desaparece. De acordo com a família, o nome dele é Renato Aparecido Guerra, ele tem 40 anos de idade. Até agora, este homem não foi localizado em toda a região metropolitana. As ruas ficaram inundadas, muitos carros submersos. A região mais atingida na capital foi a Zona Leste. Bairros inteiros ficaram alagados. A água invadiu as casas, estabelecimentos comerciais. Nesta escola pública, na Zona Leste, choveu dentro do prédio. Os alunos tiveram que se abrigar em algumas salas de aula. Ninguém se feriu. Os bombeiros receberam mais de 50 chamados para enchente e quase 20 para queda de árvores. O retorno para casa foi, claro, prejudicado. Muitas áreas ainda estão intransitáveis na capital e na região metropolitana. Ainda nessa edição, você acompanha a cobertura completa da chuva em São Paulo. O nosso próximo assunto é sobre insegurança e medo no centro de São Paulo. O Jornal da Record mostra flagrantes exclusivos da ação de criminosos que se aproveitam da distração de quem passa para roubar aparelhos de celular. Em muitos casos, eles usam bicicletas para surpreender as vítimas e fugir com rapidez. As imagens exclusivas foram feitas do alto de um prédio na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Reparem neste rapaz. Ele anda de bicicleta pela praça como se estivesse passeando, mas, na verdade, está à procura de uma vítima. Uma mulher vestida com roupa cor de laranja passa com o celular na mão. Ele se aproxima e dá o bote. Tudo é muito rápido. O criminoso foge, enquanto a vítima sai assustada no sentido contrário. Pouco depois, o rapaz é visto com um colega em um ponto de ônibus. Sem a menor preocupação, eles conversam e parecem se divertir. Os dois se revezam nos roubos. Desta vez, o outro homem assume a bicicleta em busca de novas vítimas. Os crimes também são flagrados por câmeras de segurança. Nesta imagem, a vítima se esforça para pegar o assaltante, mas não consegue alcançá-lo. Essa mulher também teve o celular roubado da mesma maneira. Com medo, ela não quer ser identificada. É tão inesperado que você fica tentando entender o que aconteceu no momento, né? Foi muito rápido que tudo aconteceu e aí eu fiquei um pouco assustada e com raiva na hora, mas não tinha nem o que fazer, não conseguia nem correr atrás dele, ele já estava longe. Os roubos também acontecem em congestionamentos, quando os carros estão parados e os motoristas entregues à própria sorte. Dirigir com o vidro aberto e o celular pendurado aqui no para-brisa é perigoso. Mas estar com o celular do lado de fora do carro também exige cuidado. Isso porque, segundo a Polícia Militar, os criminosos geralmente agem em locais com grande movimentação de pessoas. Aqui em São Paulo, a região central é considerada uma das mais perigosas. No ano passado, mais de 30 mil celulares foram roubados apenas nesta área. Uma média de 4 crimes a cada hora. O número de roubos no estado tem aumentado a cada ano. Em 2021, foram registrados cerca de 219 mil casos. No ano passado, foram quase 240 mil roubos. Crescimento de 9%. Hoje eu não pego o celular na rua mais. Sempre ando com o celular escondido e se eu preciso olhar o celular, eu entro em algum comércio para olhar. Você tem medo? Tenho muito medo.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil realiza operações na região e que a Polícia Militar também está com o policiamento intensificado. Veja agora outros destaques do dia. Criminosos espalham o terror no Rio Grande do Norte. Governo federal autoriza envio da Força Nacional ao estado. Presidente Lula dá bronca em ministros e quer centralizar anúncio de projetos. Ex-ministro de Minas e Energia depõe no caso das joias sauditas. Colômbia encontra submarino do tráfico com 450 milhões de reais em cocaína. Empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp anuncia a demissão de mais 10 mil funcionários. Palmeiras e Flamengo já estão classificados para o Mundial de Clubes da FIFA em novo formato. E na série especial, a história do homem ferido numa briga de trânsito que procura descobrir quem é o agressor. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Pelo menos 11 pessoas foram presas numa operação contra a pirataria digital realizada em 8 estados. A investigação, que começou em 2019, conta com a cooperação de outros 3 países: Estados Unidos, Reino Unido e Peru. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os policiais descobriram uma espécie de central de distribuição clandestina de filmes e séries pela internet. Foram apreendidos computadores, celulares e outros equipamentos. Um homem foi levado para prestar esclarecimentos por violação de direitos autorais. Os próximos passos, fazer uma análise do material que a gente arrecadou para tentar entender essa cadeia criminosa, entender se há outras pessoas envolvidas e se há outras práticas de crime, como associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação contra a pirataria também inclui cidades em Pernambuco, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A polícia bloqueou mais de 100 sites ilegais de vídeos e jogos e também aplicativos de música. Foram feitos bloqueios de 6 canais criados em um aplicativo por onde eram distribuídas músicas ainda não lançadas oficialmente. A gente tem visto também alguns aplicativos de download ilegal de música que eles terminam buscando informações do teu celular, como agenda de contatos, sites que você utiliza, e essas informações também vão ser utilizadas posteriormente na prática de fraude. Segundo a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de conteúdo audiovisual ilegal, conhecido popularmente como pirataria. O país fica atrás só dos Estados Unidos e da Rússia. E por mais que esse pareça um crime inofensivo para muitos, o prejuízo estimado é de 15 bilhões de reais por ano ao mercado audiovisual brasileiro. Temos um problema também concorrencial, por que não dizer, né? Não é justo alguém pagar imposto, fazer todo o dever de casa com o Estado brasileiro e um outro alguém que não faz nada disso, desviar essa clientela. A roda de um ônibus urbano se soltou e por pouco não atingiu um ciclista. O ônibus estava lotado, mas nenhum passageiro se feriu. Repare que a roda se desprende antes da lombada. O flagrante foi registrado hoje na cidade de Ananindeua, no Pará. Novos desencontros no alto escalão do governo fazem Lula dar uma bronca pública nos ministros. O presidente não quer que nenhuma proposta seja divulgada sem a autorização do Palácio do Planalto. Foi durante um encontro com 19 ministros para tratar de programas sociais. O presidente proibiu que sejam feitos anúncios sem o aval da Casa Civil, comandada pelo ministro Rui Costa. Na prática, sem o aval do próprio presidente. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo. Nenhum ministro foi citado, mas o destinatário da bronca tem nome e sobrenome.
Márcio França, dos Portos e Aeroportos. Na sexta-feira, durante uma reunião ministerial, França sugeriu a criação de um programa para garantir passagens aéreas no valor de R$ 200 para idosos, estudantes e servidores públicos. O assunto não avançou. Mesmo assim, no final de semana, França anunciou o programa sem avisar ao presidente. Essa não é a primeira demonstração de falta de organização e de hierarquia na equipe de Lula. Recentemente, causaram desconforto as declarações do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, contra o saque aniversário do FGTS. O mesmo aconteceu com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que disse que a reforma da Previdência, aprovada no governo Bolsonaro, seria revista. A repercussão da fala foi tão ruim que Lupe foi desmentido pelo ministro da Casa Civil. Ao centralizar os anúncios, o presidente Lula evita também que ministros assumam um papel de destaque e roubem seu protagonismo. O que o presidente reforçou e tem reforçado com todos os ministros, e por isso essa fala, é da necessidade dos programas e dos anúncios serem anúncios de governo e não anúncios de ministérios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que não pode instalar a comissão parlamentar de inquérito sobre a depredação na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, mas que a criação da comissão não está descartada. Rodrigo Pacheco disse ao Supremo que o pedido não pode ser aceito porque foi apresentado ainda em janeiro com as assinaturas dos senadores da legislatura passada. As informações foram dadas ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo, que vai decidir sobre o assunto. A ação foi apresentada à Justiça pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, que também é a autora do pedido de CPI. Soraya enviou uma manifestação ao Supremo para responder aos argumentos apresentados por Pacheco. Hoje, no plenário do Senado, o presidente apontou uma maneira de resolver o impasse. Manter válido o requerimento e instar, através da notificação da Secretaria-Geral da Mesa, aqueles que assinaram o requerimento, se ratificam a assinatura ali aposta e oportunizar aos demais senadores que não estavam no mandato, eventualmente, de assinar o requerimento da senadora Soraya Tronic. Em outra frente, parlamentares de oposição tentam emplacar uma CPI mista, composta por senadores e deputados, para investigar a suposta omissão de autoridades públicas nas invasões das sedes dos três poderes. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas apreendidas pela Receita Federal. Ele disse que supôs que as joias seriam um presente para a ex-primeira-dama Michele. O depoimento de Bento Albuquerque durou cerca de 1 hora e foi feito por videoconferência. O ex-assessor dele, Marco Soeiro, que estava com as joias na bagagem, também prestou esclarecimentos. Aos investigadores, o ex-ministro afirmou que os pacotes de joias seriam presentes de Estado entregues por um oficial do governo saudita quando a comitiva brasileira já se preparava para retornar ao país. O ex-ministro afirmou também que os pacotes só foram abertos na chegada ao Brasil e que não recebeu a informação de que seriam presentes para o ex-presidente Jair Bolsonaro ou para Michele Bolsonaro. A versão é diferente da que foi apresentada por Bento Albuquerque no aeroporto de Guarulhos. Ao ser abordado por fiscais da Receita, ele afirmou que tudo iria para a então primeira-dama. Agora, o ex-ministro disse que apenas supôs que se tratavam de presentes para ela. Em outubro de 2021, ao voltar de uma viagem a países árabes, a comitiva do ex-ministro tentou entrar no país com joias, avaliadas em mais de 16 milhões de reais. O conjunto com colar de diamantes acabou apreendido no aeroporto de Guarulhos. Assessores do então presidente Jair Bolsonaro tentaram liberar as joias sem sucesso. Um segundo pacote com relógio e anéis passou irregularmente pela alfândega e foi incorporado ao acervo pessoal de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente afirmou ao Tribunal de Contas da União que irá entregar esse segundo pacote. Fontes do tribunal disseram que as joias não ficarão em poder da corte e devem ser entregues à Receita Federal ou ao acervo público da Presidência da República. Representantes da Anistia Internacional do Brasil se reuniram com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para cobrar respostas sobre a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O crime ocorreu há 5 anos e até agora os mandantes não foram identificados.
os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz estão presos, acusados de serem os executores. Até hoje, eles não foram levados a julgamento. 2 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha especializada no tráfico de drogas foram presas durante uma operação em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Outras 3 pessoas seguem foragidas. O rio Uriboca, na região metropolitana de Belém, transbordou e deixou várias ruas alagadas. A BR-316, que é a única rodovia de acesso à capital, ficou interditada entre os municípios de Ananindeua e Marituba. Este ônibus ficou ilhado e os passageiros não puderam descer. A maré alta contribuiu para o acúmulo da água. A Colômbia investiga a origem de um submarino que transportava mais de 2,5 toneladas de cocaína e foi encontrado à deriva. A bordo do submarino havia 2 corpos. A carga, estimada em 450 milhões de reais, seguiria para países da América Central. A embarcação tem 15 metros de comprimento e não tinha sido detectada pelos radares. Por isso, foi chamada de submarino fantasma. Além dos 2 corpos, 2 tripulantes foram resgatados com sinais de intoxicação. E agora voltamos ao vivo à região de Barueri, na Grande São Paulo, com imagens do helicóptero da Record TV. Integrantes do Corpo de Bombeiros procuram pelo homem que desapareceu arrastado pela enxurrada que atingiu a região metropolitana. De acordo com a família, Renato Guerra tem 40 anos. Ele estava perto de um caminhão quando a água subiu de repente. Ele não conseguiu vencer a força da enxurrada. A água já baixou um pouco, mas ainda há muita lama no local. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre esse assunto. Veja ainda hoje, criminosos espalham terror no Rio Grande do Norte e governo federal envia Força Nacional para a região. A empresa de tecnologia Meta anuncia segunda onda de demissões em massa. Desembargador e filho advogado são investigados pela Polícia Federal, suspeitos de venda de sentença para traficantes de droga. Uma tentativa de ultrapassagem termina em briga e facada. Na série especial do Jornal da Record, nós vamos mostrar os ataques de fúria no trânsito caótico. A Meta, empresa que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, anunciou hoje a demissão de mais de 10 mil funcionários. É a segunda onda de cortes na empresa em 4 meses. A decisão foi comunicada no site da empresa. Mark Zuckerberg, fundador da empresa, disse que o corte é necessário para atingir o objetivo em 2023, que foi chamado de o Ano da Eficiência. Esta é a segunda onda de demissões em 4 meses. Em novembro do ano passado, 11 mil pessoas foram demitidas, ou 13% da força de trabalho da companhia, que na época tinha 87 mil empregados. Também devem ser canceladas 5 mil novas contratações. Com os 2 cortes, a empresa pretende enxugar um total de 25% do quadro de funcionários. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, passa por uma reestruturação que inclui o retorno dos funcionários em trabalho remoto para os escritórios. Google, Microsoft e Amazon, 3 das maiores companhias de tecnologia do mundo, também não conseguiram evitar demissões em massa. Só no ano passado, as chamadas Big Techs demitiram mais de 95 mil trabalhadores. Muitas dessas pessoas haviam sido contratadas durante a pandemia, quando boa parte da população do planeta estava confinada em casa, de olho em aplicativos e sites de compras online. Com o retorno das atividades presenciais, as empresas passaram por readequações. Alguns países também têm criado mecanismos que estimulam a concorrência entre empresas de tecnologia, o que alterou as regras de publicidade e de tributação e derrubou receitas das Big Techs.
O parlamento israelense aprovou numa primeira votação a reforma na Suprema Corte do país. O projeto vai permitir ao governo reverter decisões do Poder Judiciário. Por outro lado, vai dificultar que o principal tribunal de Israel anule medidas do governo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que a reforma é necessária para equilibrar os poderes em Israel. Mas milhares de manifestantes protestam já há 10 semanas contra o que eles chamam de ameaça à democracia israelense. A China anunciou que vai voltar a emitir vistos para estrangeiros a partir de amanhã. É mais um passo na reabertura do país depois das restrições impostas pela pandemia. Faltam 500 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem entre julho e agosto do ano que vem. Um relógio com a contagem regressiva foi inaugurado hoje na cidade. Veja a seguir, o Paulistão das Surpresas chega às semifinais. Chefes de 4 torcidas organizadas no Rio são considerados foragidos depois de prisão decretada pela Justiça. Uma tentativa de ultrapassagem termina em briga e facada nas ruas de São Paulo. É a intolerância no trânsito. A sobrecarga elétrica, provocada por falhas nas instalações internas ou em eletrodomésticos, é a principal responsável por incêndios em residências. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, uma máquina de lavar roupas pegou fogo dentro de um apartamento. Por pouco, o fogo não atingiu o apartamento inteiro. Depois de um curto-circuito na lavanderia, foi na máquina de lavar roupas que começou o princípio de incêndio. Ainda traumatizada, a proprietária prefere não mostrar o rosto. Eu estava trabalhando, hora de almoço, aí minha vizinha me ligou que estava pegando fogo na minha casa. Aí eu saí desesperada do trabalho, cheguei aqui, estava uma fumaceira pegando fogo, sendo fogo mesmo, uma altura de quase 2 metros de fogo, pela janela da lavanderia. Um levantamento feito pela Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos Elétricos mostra que entre os anos de 2021 e 2022, houve um aumento de 38% nesses acidentes. O motivo? Sobrecarga de energia elétrica. A sobrecarga acontece com mais frequência quando vários aparelhos são conectados no mesmo ponto. Imagina só, um frigobar, um forno de micro-ondas, cafeteiras e ainda um purificador de água, todos ligados nesta única régua de energia. A chance de algo dar errado por aqui é grande. Problemas com eletrodomésticos e aparelhos como o telefone celular são responsáveis por 80% dos incêndios em casas e apartamentos. No ano passado, houve mais de 700 incêndios residenciais provocados por sobrecarga elétrica. Falhas na instalação interna de energia correspondem à maioria dos casos. 552 com 31 mortes. Na sequência, aparecem os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, com 96 incêndios e 17 mortes. Outros eletrodomésticos causaram 62 incêndios. O fio ele tem uma capacidade de conduzir uma determinada corrente. Se você ultrapassar ela, ele vai esquentar. Eu uso a analogia sempre que é você pegar um rio Tietê, que é muito conhecido, e colocar um rio Amazonas, que também é conhecido, dentro do rio Tietê, você vai transbordar o rio Tietê. Esse transbordo na eletricidade é aquecimento. O aquecimento, se ele não for interrompido a tempo, ele vai causar um incêndio. Esses acidentes também chamam a atenção para a qualidade dos fios elétricos. 156 empresas estão registradas no Inmetro. Desses 156 fabricantes, aproximadamente 70% deles estão fora de conformidade. Isso é um risco enorme para a sociedade. É um caso realmente de segurança pública. A Polícia Federal fez uma operação contra um desembargador e o filho dele, um advogado. Os dois são suspeitos de vender sentenças a favor de criminosos. Um homem que teria negociado a compra de uma decisão judicial para deixar a prisão foi encontrado e preso. Os policiais fizeram buscas em 3 cidades, São Luís, Brasília e Belo Horizonte. O alvo da investigação é o desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e o filho dele, o advogado Ravik Ribeiro. Os dois
são suspeitos de negociar a venda de sentenças para uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas. Eles também estariam envolvidos com lavagem de dinheiro e crimes financeiros. De acordo com a Polícia Federal, nos últimos anos, os suspeitos compraram imóveis, carros de luxo, joias e fizeram investimentos em criptomoedas sem comprovar a origem do dinheiro. Pai e filho também teriam relação com o envio de drogas daqui de Minas Gerais para o exterior. Hoje, a Polícia Federal prendeu Leonardo Costa Nobre, suspeito de liderar uma quadrilha que mandava cocaína para a Europa. Na casa dele, em Belo Horizonte, a polícia apreendeu dinheiro, joias e carros. Leonardo já havia sido preso na primeira fase da operação, em abril de 2021, mas acabou solto por meio de um habeas corpus supostamente comprado do desembargador Cândido Ribeiro. A investigação começou em outubro de 2020, depois que um avião brasileiro pousou em Lisboa com 170 quilos de cocaína escondidos em 8 malas. O jato tinha saído de Belo Horizonte e, segundo a denúncia, repetiu a mesma rota várias vezes. Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, o desembargador Cândido Ribeiro disse que a operação ocorre em sigilo e não tem nada a declarar. Nós não conseguimos contato com as defesas do filho dele, Ravik Ribeiro, e de Leonardo Costa Nobre. Voltamos a falar sobre a chuva que atingiu a capital e a Grande São Paulo. Um homem foi arrastado pela enxurrada. O nosso repórter Romeu Piccoli está próximo ao local e tem mais detalhes. Olá, Romeu, boa noite. Foi encontrado o corpo da pessoa que foi arrastada pela chuva? Oi, boa noite, Cris, Celso. Não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros continua nas buscas aqui na região. De acordo com a família, o nome dele é Renato Aparecido Guerra e tem 40 anos de idade. O helicóptero da Record TV registrou o flagrante. Foi no limite entre as cidades de Barueri e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O homem tentou caminhar contra a correnteza, mas foi arrastado pela enxurrada e desapareceu. Em toda a região metropolitana, ruas ficaram inundadas e muitos carros submersos. A região mais atingida na capital foi a Zona Leste. Bairros inteiros ficaram alagados. A água invadiu as casas e estabelecimentos comerciais. Uma escola pública na Zona Leste choveu dentro do prédio e os alunos tiveram que se abrigar em algumas salas de aula. Ninguém se feriu. Os bombeiros receberam mais de 50 chamados para enchentes e quase 20 para queda de árvores. Cris, Celso. Obrigada, Piccoli. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações sobre esse assunto. Criminosos promoveram hoje uma série de ataques no Rio Grande do Norte. Prédios públicos, veículos e lojas foram incendiados ou alvo de tiros em pelo menos 19 cidades. 21 pessoas foram presas. No fim da tarde, o Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional ao estado. Os atentados começaram hoje de madrugada. Criminosos atacaram batalhões da Polícia Militar, ônibus, caminhões, lojas e bancos. Na capital natal, câmeras gravaram um momento em que 6 homens entram em um supermercado e atiram coquetéis Molotov, bombas caseiras feitas com garrafas e combustível. É possível ver a explosão. O proprietário conta que foi acordado pelo alarme. E eu chamei a viatura veio urgente, então conseguiu apagar o fogo. Se não fosse a viatura, hoje nós teríamos 40 pessoas desempregadas, né? Também em Natal, batalhões da Polícia Militar foram atacados. Em um deles, houve o confronto e um suspeito foi baleado. Ele foi socorrido e morreu no hospital. Outro homem foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidos carregadores, armas e munição. No início da tarde, novos ataques a ônibus aconteceram em 3 bairros da cidade e a circulação do transporte público precisou ser suspensa. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal passaram a reforçar o trabalho das forças de segurança estaduais. Foram registrados ataques em outras 18 cidades. Em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, entre os alvos estão a Secretaria Municipal de Obras, o Centro de Detenção Provisória e o Fórum, que foi alvejado. Os criminosos também incendiaram veículos, incluindo um ônibus escolar.
Em Mossoró, na região oeste do estado, os atentados tiveram como alvo veículos que estavam em um pátio da prefeitura. Nas cidades onde foram registradas as ações, as aulas nas redes municipal e estadual e nas universidades públicas foram suspensas. Durante uma reunião, a cúpula da Segurança Pública do Rio Grande do Norte afirmou que os ataques foram orquestrados por uma facção e que são uma retaliação diante do endurecimento de medidas no combate à criminalidade. Essa mesma facção, esses criminosos, enviaram uma carta ao poder público fazendo exigências. Então está sendo avaliado para a veracidade e realmente saber a motivação. O Ministério da Justiça atendeu a um pedido da governadora Fátima Bezerra do PT e autorizou o envio de agentes da Força Nacional ao estado para reforçar as ações de segurança. E por causa desses episódios gravíssimos no Rio Grande do Norte, agora há pouco, o chefe da facção criminosa responsável pelos ataques no estado foi transferido para um presídio federal. O homem, que não teve o nome divulgado, estava na penitenciária de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. Da prisão, ele gerenciava o tráfico de drogas e também ordenava homicídios, planos de fuga e atentados, esses mesmos, ocorridos hoje em Natal e Mossoró. 3 homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de falsos motoristas de aplicativo foram presos em São Paulo. Segundo as investigações, eles sequestravam as vítimas durante as corridas. Os passageiros eram levados para cativeiros e obrigados a fazer transferências de dinheiro. As polícias rodoviária e federal fizeram hoje uma operação contra uma quadrilha de roubo de cargas que age em Campinas, interior paulista. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária e 8 de busca e apreensão nas cidades da região. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou hoje que o aeroporto Carlos Prates será desativado no dia 1º de abril. A medida já estava prevista pela Agência Nacional de Aviação Civil e ocorre dias após a queda de mais um avião de pequeno porte na região do aeroporto. Mais de 500 mil de hectares de floresta foram queimados no Brasil nos 2 primeiros meses da gestão do presidente Lula. É como se pouco mais de 3 cidades de São Paulo tivessem sido destruídas pelo fogo. O estado de Roraima concentra quase metade da área devastada pelos incêndios ilegais neste período. As queimadas destruíram 536 mil hectares de floresta entre janeiro e fevereiro deste ano. Os dados foram divulgados pelo Monitor do Fogo do MAP Biomas, que contabiliza incêndios em território nacional a partir de imagens de satélite. A Amazônia concentrou 90% de toda a área destruída neste início de ano, 487 mil hectares. Mais do que a extensão da cidade de Cuiabá, em Mato Grosso. Em geral, houve uma queda de 28% dos incêndios em relação ao mesmo período do ano passado. Roraima lidera o ranking das queimadas com quase metade de toda a área devastada em 2 meses. Só em fevereiro, o estado teve 19% a mais de incêndios ilegais em florestas do que o registrado em janeiro. Para este ambientalista, é o momento do governo federal trocar o discurso por ações firmes de combate ao desmatamento. O governo federal tem trabalhado com um discurso muito forte, muito presente, de combate aos ilícitos ambientais, de combate ao desmatamento. Agora, é fundamental que esse discurso ele possa se transformar, se converter em práticas, em atividades efetivas que cheguem até a ponta. Nós questionamos o Ministério do Meio Ambiente sobre o desmatamento, mas não tivemos resposta. Um policial militar e um homem discutem em frente ao Fórum de Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. De repente, o PM saca a arma e faz ameaças ao rapaz. Um terceiro homem de colete aparece e tenta apartar a briga. Impaciente, o PM faz 5 disparos. Olha isso. O rapaz foi atingido no pé por um dos tiros. Ele foi levado para o hospital, onde ficou preso sob custódia. O homem possui 22 passagens pela polícia, 5 delas por desacato. Em nota, a PM disse que a Corregedoria da Corporação abriu um inquérito para verificar as circunstâncias do fato. Morreu aos 77 anos o ex-ministro Eliseu Padilha, que atuou nos governos Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer.
O ex-ministro é do MDB e ele estava internado em Porto Alegre para tratamento de um câncer no estômago. O diagnóstico de câncer veio há cerca de um mês. Eliseu Padilha nasceu em Canela, na Serra Gaúcha. Advogado, filiou-se ao partido MDB em 1966. No governo de Fernando Henrique Cardoso, ocupou o cargo de ministro dos Transportes e, na gestão Dilma Rousseff, esteve à frente da Secretaria de Aviação Civil. No mandato de Michel Temer, foi ministro da Casa Civil. Hábil articulador, Padilha foi prefeito de Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, e deputado por 4 mandatos. Chegou a ser acusado de tentar abafar a Operação Lava Jato, mas acabou inocentado das acusações. Políticos e instituições lamentaram a morte do colega. O governador gaúcho Eduardo Leite disse que Padilha foi um líder habilidoso e dedicado ao Rio Grande e ao Brasil. O ex-presidente Michel Temer lamentou a perda do amigo e companheiro de longa data. Eliseu Padilha será velado nesta quarta-feira na sede do governo do Rio Grande do Sul. Depois, o corpo será cremado em cerimônia restrita a parentes e amigos próximos. Padilha deixa a esposa, Simone Camargo, e 6 filhos. As obras do trecho norte do Rodoanel de São Paulo serão retomadas. Hoje foi realizado o leilão que definiu a concessionária que ficará responsável pela conclusão da obra. O trecho norte do Rodoanel tem 44 quilômetros de extensão e passa por 3 municípios na região metropolitana da capital paulista, além de São Paulo, Arujá e Guarulhos. As obras foram paralisadas em 2018, depois de receber investimentos de mais de 6 bilhões de reais. No leilão de hoje, a proposta vencedora foi apresentada pelo Fundo de Investimento Via Ápia, que ofereceu um desconto no total pago pelo Estado de 23%. O fundo terá de investir 3 bilhões e 400 milhões de reais para a conclusão das obras e passará a ter a concessão por 31 anos. Voltamos com novas informações sobre a chuva que provocou alagamentos em São Paulo e na região metropolitana. Como você vem acompanhando aqui nesta edição, o helicóptero da Record TV flagrou o momento em que um homem desapareceu enquanto tentava escapar da enchente. O flagrante aconteceu no limite entre as cidades de Barueri e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O rio Cotia transbordou e alagou diversas ruas da região. O helicóptero da Record TV mostrou o homem andando contra a correnteza para tentar se abrigar em uma região mais alta. Quando ele perde o equilíbrio, é arrastado. Depois de verem as imagens pela Record TV, os bombeiros vieram até a região para tentar encontrar o homem. Segundo os familiares, ele tem 40 anos e é ajudante em um comércio do bairro. Você fez isso, eu ia entrar lá na água, mas não pode. A chuva da tarde castigou mais uma vez a região metropolitana. Em Carapicuíba, dezenas de carros estavam submersos. O muro de uma escola caiu devido à tempestade. Uma família se arriscou na enchente. A água estava na altura da cintura das 4 pessoas. No início da noite, muitas ruas ainda estavam alagadas. O bote do Corpo de Bombeiros começou a resgatar pessoas ilhadas e com dificuldade de locomoção. Vídeos mostram que as cidades de Osasco, Itapecerica da Serra e Jandira sofreram com as chuvas fortes. A capital paulista também registrou enchentes. Um passageiro de ônibus gravou a Avenida Sumaré totalmente alagada. Este outro vídeo foi gravado no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. Segundo a prefeitura, foram 12 pontos de alagamentos na cidade. Olha, é fácil perceber que neste verão a chuva está acima da média e agora em 16 estados do Brasil, o que torna este verão o mais chuvoso dos últimos 12 anos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Alguma chance de trégua na chuva? Difícil, viu, Cris? Boa noite para você.
Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Não vai parar de chover tão cedo. Amazonas e Pará receberam a maior quantidade de água. Este é o terceiro verão sob influência do fenômeno Laninha, que aumenta a quantidade de chuva no centro-norte do Brasil. Todas as áreas em azul aqui no mapa já registraram uma quantidade de água acima da média histórica nos últimos meses. Mas esse aguaceiro diminui a partir de quinta-feira. Nesta quarta, ainda tem alerta do interior de São Paulo até o norte do Brasil para alagamentos, deslizamentos e enchentes. No Nordeste e na região sul também chove, mas são pancadas isoladas. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, máxima de 31 graus. Em Campo Grande, Natal, faz até 29. Em Palmas, 28. Boa Vista é a única capital sem previsão de chuva nesta quarta, com 34 graus. Atenção, capitais: Macapá, Belém, São Luís e Teresina. A quantidade de água pode causar sérios transtornos. Em São Paulo, os temporais de fim de tarde colocam a capital em alerta até sexta-feira. Tempo Delivery. A Marilda é de Canoinhas, Santa Catarina. Vamos para lá, Celso. Marilda, a previsão indica tempo instável nos próximos dias, com baixo risco de transtornos por aí. Na quarta e na quinta faz até 27 graus, na sexta máxima de 28. O Daniel e a Rosenir são de Franca, interior de São Paulo, Lídia. Opa, temos aí Daniel e Rosenir aqui na nossa tela. Seguinte, cuidado por aí, viu? Tem alerta de tempestades nesta quarta. Há risco de transbordamentos e deslizamentos em todo o norte do estado de São Paulo. A partir de quinta, aí sim chuvas isoladas. Participe também, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Os 4 líderes de torcidas organizadas que tiveram as prisões decretadas no Rio de Janeiro estão foragidos. A polícia faz uma operação para tentar encontrá-los e evitar que confrontos como os das últimas semanas ocorram no Campeonato Carioca. A polícia procurou, mas não conseguiu prender ninguém. Os agentes foram cumprir mandados de prisão temporária contra lideranças de 4 torcidas organizadas. Uma do Fluminense, uma do Vasco e 2 do Flamengo. A juíza Ana Beatriz Estrela destaca que a liberdade dos chefes pode dificultar a coleta de provas e colocar em risco a vida de testemunhas. Anderson Azevedo Dias, Fabiano de Souza Marques, Bruno da Silva Paulino e Anderson Clemente da Silva vão responder pelos crimes de organização criminosa, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. A Justiça também proibiu a presença das torcidas organizadas nos estádios para tentar coibir atos de violência e vandalismo. Enquanto eles não estão em grupo, enquanto eles não estão agindo de forma organizada, como uma massa de pessoas, em regra, as violências, os embates não acontecem. A morte de um torcedor do Vasco no começo da semana passada fez com que a polícia iniciasse uma força-tarefa para apurar como os grupos de torcedores se organizam e planejam os confrontos em dias de jogos. O ponto de partida dessa investigação são torcedores que se envolveram em incidentes em estádios no ano passado e que foram fichados pelo batalhão da PM, que atua em eventos esportivos. São mais de 100 pessoas que serão interrogadas nos próximos dias. Segundo a polícia, muitas delas com anotações criminais. Esse torcedor foi convocado, mas diz que não participa mais desses grupos. Algumas pessoas, infelizmente, não aprenderam com os erros. Eu aprendi com o meu erro do passado. Eu não faço parte de torcida organizada. Não tenho vínculo algum. Os 4 chefes de torcidas com prisão decretada são considerados foragidos da Justiça. A polícia interditou as sedes e apreendeu computadores e documentos. Essas organizadas também tiveram a quebra de sigilo financeiro autorizada pela Justiça. Quando nós bloqueamos as contas bancárias, nós acabamos com o braço financeiro deles, o que impede que eles continuem atuando e fomentando essas ações violentas. Hora do Campeonato Paulista aqui no JR. A Milena Ciribelli, claro, traz as novidades. Oi, Milena, boa noite. Outra surpresa dessa vez no jogo do São Paulo?
Sim, Cris. A zebra tá solta nesse Paulistão. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, depois de Santos e Corinthians, agora foi o tricolor paulista que ficou de fora. As semifinais serão disputadas por 3 times de menor investimento, mas que estão mostrando força. O Palmeiras joga no domingo contra o Ituano, com transmissão da Record TV, e o Água Santa pega o Red Bull Bragantino na segunda-feira. Mais um gigante se despediu do campeonato. O favorito São Paulo, que lotou o estádio do Palmeiras, foi eliminado pelo Água Santa. No tempo normal, o tricolor bem que tentou, mas não balançou a rede. 0-0 e a decisão foi para os pênaltis. Pelo São Paulo, Alisson chutou para fora. E o Água Santa teve a primeira chance de classificação nos pés de Gabriel Inocêncio, que parou no goleiro Rafael. Mas depois, o goleiro Igor pegou a cobrança de Mendes e eliminou o tricolor. Independente das dificuldades enfrentadas, nós tínhamos como obrigação passar para a semifinal. Com apenas 12 anos no futebol profissional, o Água Santa chega pela primeira vez à semifinal do Campeonato Paulista. O adversário será o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, na próxima segunda-feira, às 9 da noite. Independente de onde seja, a gente vai se dedicar, vai nos preparar para fazer um grande jogo e passar para a final. A outra semifinal você vai acompanhar ao vivo aqui na Record TV. O Palmeiras, atual campeão e dono da melhor campanha, recebe o Ituano, que eliminou o Corinthians. O jogão é nesse domingo às 13h40 da tarde. O Verdão luta para chegar à final pelo 4º ano seguido. Claro que a gente vai respeitar totalmente o Ituano, mas claro que a gente é o Palmeiras, a gente vai entrar com o nosso objetivo. As semifinais também são disputadas em jogo único. Quem vencer, avança. Muita emoção aqui na tela da Record TV. O Conselho da FIFA definiu hoje os critérios de classificação para o novo Mundial de Clubes. E a notícia é boa para 2 clubes brasileiros. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, e o Palmeiras, campeão de 2021, estão confirmados no torneio. A FIFA decidiu que os vencedores dos torneios continentais entre os anos de 2021 e 2024 estão classificados para o novo Mundial, que será disputado por 32 clubes em 2025. O Conselho da FIFA também decidiu que seleções de 48 países vão participar da próxima Copa do Mundo. As equipes vão ser divididas em 12 grupos. México, Estados Unidos e Canadá serão as sedes da Copa de 2026. Então, fique ligado, em domingo, a partir das 3h40 da tarde, a Record TV transmite ao vivo Palmeiras e Ituano. Estaremos juntos pelas semifinais do Campeonato Paulista. E todos os detalhes da reta final do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Cris, Celso. Valeu, Milena. Ok, Milena. Olha, um único momento de explosão de raiva põe sua vida em risco. No trânsito, a intolerância causa brigas com desfecho imprevisível. Na reportagem da nossa série especial, você vai ver que um homem ferido com faca depois de um bate-boca, hoje ele repensa uma atitude que poderia ter acabado com a vida dele. A caminho de casa, a viagem tranquila se transformou em discussão, briga e um ferimento perigoso. Meu nome é Cláudio, tenho 49 anos. Por causa de uma tentativa de ultrapassagem irregular de um cidadão, eu levei uma facada na perna. Cláudio se surpreendeu quando um outro motorista tentou ultrapassá-lo de forma agressiva nesta rua movimentada na zona norte de São Paulo. O cidadão começou a forçar a passagem pela direita, atrás do meu carro. Eu orientei o mesmo que ele deveria ultrapassar pela esquerda, ficou muito nervoso. Continuou tentando forçar a passagem. Chegou uma hora que ele conseguiu emparelhar, me xingou. Depois de uma troca de xingamentos, ele decidiu parar o carro. Na sequência, esse cidadão parou na frente, desceu do carro. Aí eu percebi que ele realmente queria confusão. As imagens da câmera de segurança mostram a confusão.
Cláudio e o outro motorista iniciam uma briga. Um covarde aqui, eu tenho uma dentada aqui, ó. Duas mulheres que acompanhavam Cláudio tentam acalmar a situação. Eu tentei tirar a chave do carro dele para chamar a viatura, para ele não fugir. Foi nesse momento que ele correu no porta-mala e pegou a faca e me desceu essa faca na perna. Pegou onde a faca? 5 pontos. Se pega minha femoral, já era. O desfecho da confusão poderia ter sido ainda mais violento e trágico. Isso porque o Cláudio sempre leva no veículo uma arma branca e uma arma de fogo. Olha só, aqui no console ele tem um canivete e na bolsa ele tem um revólver calibre 38. O Cláudio tem porte de arma, tudo certinho, mas no dia, aqui no banco de trás, estavam o filho dele e outras 2 crianças. Ele teve a consciência de descer desarmado, por um lado desprotegido, mas assim ele evitou o pior. Depois que esse covarde me deu a facada, que é um covarde, ele deu a facada e ele parou. Então assim, eu até poderia vir no carro pegar, mas eu subentendi que já tinha cessado a agressão dele. Se ele dá e continua insistindo, uma catástrofe, eu poderia estar, ou ele está morto, né? Ou os dois, né? Cláudio não memorizou a placa do outro carro, mas quer descobrir quem é o motorista que o atacou. Ele roda pelo comércio local em busca de uma imagem que possa identificar o homem que o esfaqueou, para assim levar a informação até a Polícia Civil. Ele consegue uma imagem nesta ótica. Aí. A minha CRV, passou. Mas ainda não descobre a placa. Essa situação é considerada como uma tentativa de homicídio doloso, na sua forma qualificada pelo motivo fútil, ou seja, um motivo insignificante, que seria uma briga de trânsito, e que geraria, então, um processo perante o Tribunal do Júri, cuja pena prevista é de 6 a 20 anos de reclusão. O trânsito é capaz de transformar pessoas. Homens e mulheres que costumam ter um comportamento normal, tranquilo em casa, de repente podem ter um ataque de raiva. É quando o estresse crônico leva a atos impensados. O pior é que a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dos outros motoristas nesse mar de carros em uma metrópole como São Paulo. Um paciente que tenha transtorno explosivo intermitente, se ele for fechado no trânsito e ele sentir que de alguma forma o outro não está fazendo uma coisa correta, ele vai ficar com muita raiva e ele vai atrás, porque é um transtorno do impulso, ele vai atrás para brigar e para ensinar o outro de que ele está fazendo errado. Então não adianta para pacientes com esse transtorno falar calma, fica tranquilo, deixa ele lá. Ele não consegue. Cláudio está determinado a levar o homem que o esfaqueou para o banco dos réus. Criminalmente, sinceramente, eu gostaria que ele respondesse até para não fazer isso novamente com outras pessoas e, de repente, ser coisa até pior. Eu sou um cara que tem que manter a calma, né? Mas triplicar mais ainda, tentar se precaver, pensar nas consequências, pensar outras formas de tentar resolver. Ter mais consciência no trânsito, mais calma. A vida não tem preço, né? A nossa vida não tem preço, cara. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o capítulo especial de Jesus, a cura da hemorrágica e a dança de Salomé. E logo após Vidas em Jogo tem Cine Record Especial. Ótima noite para você. Boa noite.